Bom, durante a semana até falei contigo, né, que se desse para fazer um bom jogo com vitória, em termos até de confiança, seria o ideal, né? O essencial era primeiro conseguir a vitória. Mesmo que viesse com um jogo complicado, difícil, o essencial seria a vitória. E conseguimos ela, né? Na base de muita insistência, um pouquinho de ansiedade por parte de alguns jogadores, um pouquinho de um lado emocional que a gente acaba compreendendo justamente pela essa circunstância de 3 jogos sem vencer e vindo de 2 derrotas consecutivas. E se tratando de um jogo em casa, era preponderante essa vitória, e aí sim posso dizer, bem diretamente, quase que de qualquer maneira, para consolidar um pouquinho mais de confiança e tranquilidade na tabela, né? Apesar de a gente estar em terceiro na colocação antes da rodada, eu já tinha mencionado para os atletas que seria um jogo muito difícil, muito complicado, porque o Juventus, apesar de estar na tabela, e aí o pessoal enxerga somente a tabela, a gente acaba analisando sempre os nossos adversários. O Juventus é um time que se entrega muito, é um time muito comprometido, é um time bem treinado, é um time que é muita transpiração, e isso faz dos jogos muito difíceis de ser enfrentados, né? Não fugiu a regra nessa partida, mas acho que a nossa superação ela foi, acima de tudo, exemplar pelo comprometimento dos atletas, pela entrega, principalmente, pela raça, determinação. Acho que é uma característica do nosso time também, que colocamos mais uma vez à prova e nos consolidou agora como segundo colocado, que é muito importante. Você já falou da questão tabela de classificação, queria que você projetasse também esse próximo jogo, que é outro confronto direto para o Cascavel, que é um duelo contra o Caxias, que foi derrotado nessa rodada também lá no sul do país agora. Bom, como também de costume, eu delineei um pouquinho o nosso grupo como um dos mais difíceis do campeonato. O Caxias vinha de uma ascensão muito boa, né? E saiu de quinto, sexto colocado para segundo, né, nessa rodada. E agora, com essa derrota, ele já cai um pouquinho também na tabela e ele tem como obrigação, a gente acaba entendendo isso, buscar a vitória contra a gente, porque se trata de um mando e agora começa a entrar numa reta final nosso turno, em que cada ponto é crucial para você buscar a sua classificação. Mas, trazendo para nós a responsabilidade, essa vitória ela é importante no sentido que traz confiança, novamente, tira um pouquinho o peso pela questão da vitória, e essa semana vou trabalhar muito relacionado ao nosso padrão de jogo, que ficou muito evidente com 3 zagueiros. Ela tem uma dinâmica muito mais pré-formalizada e deu um pouquinho mais de segurança, mas de qualquer maneira, volto a dizer, ser repetitivo, o importante foi os 3 pontos que a gente conseguiu num jogo muito complicado. Queria que você falasse um pouquinho, Tcheco, dessa nova formação que você começou a partida hoje, né, com um desenho tático um pouco diferente, alguns jogadores que não tinham começado como titular, como o Pacato, por exemplo. Se você gostou, o que você acha que pode melhorar e aperfeiçoar para as próximas partidas? Eu quero analisar com mais calma, né? Eu sempre analiso os nossos jogos antes do próximo adversário, mas eu entendo que era um jogo um pouquinho diferente do tradicional pela atmosfera que foi criado, pela responsabilidade e pressão da gente não ter pontuado nos últimos jogos, e isso gerou um pouquinho um nervosismo natural. E aí, Cícero, eu vou fazer um desabafo aqui muito tranquilamente, representando os atletas, e não vem ao meu peso. Eu já estou no futebol há muito tempo e isso não me afeta porque eu sei das condições e convicções do meu trabalho. Aos nossos torcedores que vêm 1 minuto para vaiar os jogadores, para me ofender, não tem problema. Eu consigo arcar com as responsabilidades tranquilamente. Mas esses mesmos torcedores, que para mim é uma decepção para uma equipe que está em terceiro colocado, hoje se encontra na segunda colocação, ter uma pressão desnecessária em cima dos atletas. Eu daqui a pouco vou embora, com o nosso objetivo alcançado, se Deus quiser, ou sem objetivo porque é algo natural. Mas o clube pode ficar na Série D do ano que vem, uma coisa que a gente já buscou perante o Paranaense para o próximo ano, se caso a gente não consiga subir. É só um pequeno desabafo que eu estou pedindo, porque nós temos 2 partidas em casa, eu acho que é importante a presença deles, mas que apoiem, que cobrem os juízes como vem cobrando em algumas situações, como foi no nosso gol também, hoje, e principalmente cria um clima mais hostil, mas não para nós, para o adversário. A vantagem de jogar em casa é quando o torcedor está do lado, e quando vem contra, só gera
uma pressão desfavorável para o próprio clube. Mas, enfim, eu entendo alguns posicionamentos, mas a gente está tratando de Série D, está tratando de uma competição difícil, e quando a gente fala que é jogar em casa, é para a gente ter algo diferencial, né? E a gente está tendo algo ao revés. Fica aqui só meu desabafo, que desconta em mim, deixa os atletas um pouquinho mais tranquilos para poder trabalhar, para a gente poder construir essa história junto. Tiago, essa semana, então, o clube se posicionou de maneira oficial diante da CBF, diante da Federação Paranaense de Futebol, questionando erros de arbitragem em jogos que ocorreram contra o Juventus, contra o próprio Azures aqui, que causaram prejuízos para o Cascavel. Hoje nós tivemos também um erro de arbitragem que, se fosse mantido esse erro, traria mais um prejuízo para o Cascavel. No entanto, teve uma mudança de postura, de posição da arbitragem e validou o gol do Robinho. Na tua convicção, na tua opinião, mera coincidência ou já reflexo dessa postura do clube? Eu acho que um pouquinho dos dois. Estávamos vendo o gol agora ali, depois dos nossos bastidores ali no vestiário, e o gol foi legítimo mesmo, né? O que aconteceu, eu acho que houve um pouquinho uma precipitação só pela questão do Bandeira, que ele poderia ter comunicado no rádio com ele quem cabeceou a bola, porque ele imaginou que tinha sido o Michel, ele falando para nós ali. E a gente muito convicto que tinha sido o Robinho. O Robinho cabeceou e ele pegou o rebote, né? Então, isso gerou tudo essa situação aí que também entendo o lado do Juventus, mas assim, o gol foi muito legal, o gol foi uma condição muito certeira. Eu acho que eles corrigiram o erro, como você bem falou, e isso é mérito dos juízes, eles vão ser analisados por isso, né? Mas também reflexo da cobrança do clube. Eu acho que esse tipo de participação ela é muito viável, não que influenciou no Bandeira, no árbitro, muito pelo contrário, mas mostra que o FC Cascavel está querendo algo maior e para isso tem que estar, às vezes, dar a cara a tapa, né? E eu acho que, de certa forma, isso é uma representatividade que a gente vai tomando também por conta das ações que a gente vem tomando nos jogos. No mínimo, aí, uns 3 ou 4 pontos a gente deixou de somar, né? Mas faz parte também do futebol, por isso que eu não acho que é de má fé. Só a gente espera que não seja repetitivo assim e que a gente tenta fazer o melhor possível sempre, assim como os árbitros. Essa vitória dá mais tranquilidade para trabalhar durante essa semana? Dá mais tranquilidade para os atletas, principalmente, né? Eu digo para os atletas porque o jogador, ele confiante é um atleta e quando ele não tem confiança, ele é outro atleta, né? Alguns jogadores que a gente tem conhecimento do jogo, principalmente aqui dentro de casa, estão abaixo. Eu não vou citar nomes para não expor, mas todo mundo tem a sua opinião, mas isso ele se resulta a partir de que momento? Quando o primeiro passe não entra, quando a torcida começa a vaiar, no que eu já toquei no assunto, quando demora-se para fazer um gol, e aí vai gerando uma expectativa, vai gerando uma pressão, e quando você tem o resultado, é aquilo que eu falei no começo, você gera uma confiança, uma tranquilidade para trabalhar durante a semana, fazer uma viagem boa e tranquila lá para Caxias e competir muito com uma equipe que, se a gente parar para avaliar, o empate ele não seria um mau resultado, dependendo sempre do que acontece, as circunstâncias do jogo, porque a gente deixa o Caxias atrás de nós na tabela e a gente tem um jogo fora em casa daí. Então isso também conta muito, a gente tem que analisar, avaliar muito essas condições, né? O ano passado jogamos contra o Caxias, empatamos e não foi um bom resultado pelo aquilo que apresentamos. Hoje, nessa semana, a gente vai ver o que vai ser o melhor cenário.